Olá pessoal, eu sou Franca Thaís do canal Historiando a Verdade. Antes de começar, deixa o like, porque o like é muito importante para a ascensão do conteúdo da plataforma do YouTube. E quem gostar do conteúdo, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo. Só assim mais pessoas terão alcance ao conteúdo desse vídeo. E vamos falar hoje de novo, Paula Marisa, Jesus Socialista. Tá? Não há fontes para informar sobre Jesus, se Jesus era socialista ou não. Mas o que há historicamente, né? É, Historicamente, o crime que Caifás o condenou no Sinédrio foi de blasfêmia, blasfemar. Blasfêmia é um crime religioso. Vamos lembrar que Caifás, qualquer fonte histórica, aí eu vou deixar várias fontes, vários links abaixo, Caifás o acusou de blasfêmia, de blasfemar contra Deus. Tá? Blasfêmia é um crime religioso e não político. E quem tinha autoridade de condenação, não é, de castigar, era o Estado romano e não o Sinédrio, que era controlado por Caifás e Anás, tá? Que o acusaram, né? Foi um dos julgamentos mais covardes e mais rápidos da história, mas não tinha, né? Todas as acusações que Caifás tentou impor a ele eram acusações religiosas e não dava direito à morte. Por quê? Porque quem condenava à morte era o Estado romano. Só crimes contra o Estado romano que condenariam Jesus. Então Jesus foi condenado por quê? Segundo várias fontes históricas, e eu vou deixar elencada todas elas, né? Jesus foi acusado de subversão. Ele era o revolucionário, ele revolucionou a época e ele era subversivo, subversão, tá? Subversão que levava, né, a pena de morte, inclusive, né, por crucificação, que era cruel, né? Subversão por quê? Caifás sente perigo, né? Caifás é um conservador, um reacionário que reage, né, à pregação de Jesus. Então, o conservador era Caifás. Se Caifás era conservador, reacionário, logo quem reage contra o reacionário é o subversivo. O subversivo que quer revolucionar, né? Quer acabar com a concentração de renda, né? Quer acabar com a concentração de riqueza. Então Jesus, embora não possa ser, né, ser chamado de socialista, mas ele tem todos os traços de socialista, né? Ela diz que Jesus não perdoava ladrão. Em Lucas 42, 43, ele diz pro ladrão, né, pro ladrão não, pro subversivo que está ao lado dele, que ainda hoje, verdade vos digo, que ainda hoje estará comigo no paraíso. Né? Condenava assim, aliás, perdoava assim, né? As pessoas que não tinham justiça social. Ela disse que ele não andava com mendigo, com leprosos, ele andava com mendigo, com leprosos, com pobres, né? A opção dele é clara pelos pobres quando ele escolhe os seus 12 apóstolos. Todos eles são pescadores, pessoas humildes, pobres. E na Bíblia, as passagens de Romano 11:33, Apocalipse 3:17, 18, Mateus 3:17, 21, Provérbios 24:45, Lucas 16:9, Timóteo 6:17, Mateus 6:24, Timóteo 6:9, 10, Lucas 18:24, Marcos 18:41, 44, Timóteo 6:66, 68, Timóteo 6:17, Tessalonicenses 3, 7, 8, Lucas 14, 28, Lucas 16, 10. Todas essas passagens, que são 16 passagens, né, fala de Jesus condenando ou criticando a concentração, a riqueza, né? E isso é típico de um regime socialista, né? Ele tinha uma visão progressista, socialista, e criticava porque a riqueza já gerava, não miséria naquele tempo. Eu vou deixar o nome de um livro também de Frei Beto, que é chamado Um Deus Muito Humano, que só o começo, a carta a meu amigo Jesus, é uma coisa linda, é uma coisa de se chorar. Aí ela cita que Jesus não condenava a riqueza, mas ela usa Jó, Davi, Salomão, né? Abraão, né? Só que Jó, Davi, Salomão, Abraão é Velho Testamento, não é cristianismo, né? É o Torá.
O Velho Testamento, o Pentateuco de Moisés, é o Torá. Não é? Jesus é o Novo Testamento. Tá? Ele muda toda a ordem, ele revoluciona a ordem. Não é? Os judeus sacrificavam cerca de 15 mil carneiros na semana de Páscoa, e os carneiros geralmente eram dos donos, dos controladores do Sinédrio, não é? Que eram os saduceus. Né? Você tinha os saduceus, você tinha os fariseus, você tinha os escribas, né? Que eram os donos da lei, e você tinha os zelotes, que era a classe dos judeus mais baixa, né? A qual Judas e outro apóstolo pertencia, né? E que caminhavam com Jesus. Tá? Jesus criticava, né, a venda de comércio no templo, né? Ela cita Jó como milionário. Jó é milionário, mas Jó não está no cristianismo, Jó está no Velho Testamento. Né? Inclusive o neopentecostal, o ramo do o neopentecostal, eles usam muito o Velho Testamento para justificar a riqueza, porque eles não encontram justificativa para a riqueza que concentram no Novo Testamento, porque não há passagens em que Jesus abençoa a riqueza. Há sim, todas condenações. Tá? E aí logo ela vai para criticar os mais médicos, dizendo que os cubanos eram escravos. E aí vamos ao esclarecimento sobre os médicos cubanos. Né? O contrato dos mais médicos foram feitos e os médicos deixavam a parte do salário, porque Cuba forma um médico gratuitamente. Então, o médico, né, não tem mais do que obrigação de oferecer uma parte do seu salário para pagar, né, o investimento que ele teve para se tornar médico. Não como no Brasil. No Brasil, por exemplo, a USP, né, a burguesia entra, porque tem mais formação cultural durante toda a vida, paga as melhores escolas particulares, eles entram na faculdade de medicina, faz 6 anos de medicina, se formam e não tem nenhum compromisso com a sociedade que paga através dos impostos a formação do rico. Né? Aqui no Brasil é assim. Né? E quando tentou se subverter essa ordem, a subversão dessa ordem gera uma reação da burguesia. Por quê? Porque a burguesia não quer que o pobre tenha acesso à universidade. Né? O ideal para a burguesia e para a classe média reacionária é que a classe trabalhadora aprenda a ler, escrever, fazer conta. Não pensar não, porque pensar leva à crítica e a crítica à reflexão. Reflexão, crítica, crítica, reflexão. Isso é um pensamento defendido, né? Armar a sociedade da arma da crítica, desde Sócrates, a maêutica socrática, que leva à indução da reflexão. Né? Sócrates foi condenado a tomar cicuta porque os jovens começaram a ficar perigosos, porque eles questionavam a autoridade do Estado. Jesus, né, se torna perigoso por quê? Porque ele ameaça, né, o conservadorismo e a concentração de riqueza de Caifás. Né? Paulo Freire, né, eu vou falar de Paulo Freire. Né? Paulo Freire é condenado pela direita porque Paulo Freire ensina a pedagogia da crítica e da reflexão. Por quê? Porque só assim a sociedade se liberta do jugo contra a burguesia, do jugo da burguesia e do jugo da elite dominante do Brasil, que Gessé de Souza vai dizer. A elite odeia a classe trabalhadora. Tá? E dizer que os médicos cubanos eram escravos, né? Ela esquece de falar que no governo Bolsonaro, né? E Bolsonaro votou a favor da reforma trabalhista e a favor da reforma da Previdência. O trabalhador brasileiro é quase um escravo hoje. O poder de compra depois da reforma trabalhista, que o Jair Bolsonaro votou a favor, né? O poder de compra caiu em R$ 160. Né? O trabalhador ficou mais pobre e sem direitos. Tá? O socialismo vai para o governo a propriedade de tudo, nada a ver. O socialismo é um sistema, né, que, segundo Karl Marx, seria um estado de transição que ia fazer o depauperamento do Estado e socializar os meios de produção. Eu já falei várias vezes, vou continuar falando. Os meios de produção que gera poder de poucos, né, sobre muitos, sobre milhões, bilhões, não é? Ela não é a favor que médico e balconista tenham os mesmos direitos, né?
É claro que o médico vai ter o melhor salário, mas a gente defende, o socialista defende, que o balconista tem que ter oportunidade, sim, de fazer faculdade de medicina, através do investimento do Estado. Porque ele é um ser humano, ele tem que ter direito às mesmas oportunidades. Não é o poder da elite que determina a formação, e sim um Estado igualitário que determina a formação das pessoas, né? Jesus era meritocrático, né? Ela cita uma passagem da Bíblia que eu não coloquei aqui, né? Mas Jesus nunca defendeu meritocracia, né? Até porque, né, a meritocracia neoliberal é que um juiz forma filho juiz, médico forma filho médico, advogado advogado e pobre forma pobre. Essa é a meritocracia do neoliberalismo, né? O neoliberalismo, o último relatório, um dos relatórios da ONU, já falei várias vezes aqui, diz que o neoliberalismo, onde se instala, ele leva a desigualdade social, né? E por fim, né, são 15 as passagens, né, em que Jesus, eu já falei e volto a falar, são 15 as passagens que eu pesquisei, que li, né? Ela disse que leu a Bíblia toda, né, e que Jesus não era socialista. Não é socialista. A gente não pode classificar Jesus de socialista, né? Mas o comunismo, o socialismo primitivo, né? Eu esqueci de citar aqui, né? Atos dos Apóstolos, capítulo 4, 32, 33, 34, 35, os apóstolos praticavam socialismo, não é? E é uma lição de Jesus, deixada para eles logo após a morte de Jesus. Tá? Ele pode não ser classificado como socialista. E outra, né? Por fim, eu deixo a fala do Papa, que eu vou deixar também os links, né, de várias fontes, que o Papa, a coisa de 6 meses atrás, diz que o mais próximo do cristianismo é o comunismo, e que o comunismo estava roubando a bandeira do cristianismo. Por quê? Porque a missão da igreja é para os pobres. A missão da igreja é defender os pobres. O próprio Papa fala isso. E ele critica o neoliberalismo, que é um sistema que concentra a renda e gera miséria para o povo. Eu vou deixar vários links aqui nesse vídeo, porque é uma questão séria, né? A gente não pode classificar Jesus de socialista, mas a gente pode dizer que ele era subversivo e reagiu contra a exploração do povo da época, e por isso foi morto, porque isso era um crime político. E aí sim, Roma pôde executá-lo, né? Porque só Roma poderia executá-lo através de Pilatos, né? Mas blasfêmia não era um crime passível de morte, porque era um crime, segundo o próprio Pôncio Pilatos, contra a religião, e o estado de ocupação romano não tinha nada a ver com a religião. Mas quando imputam um crime de subversão, tentar subverter a ordem do Estado, aí sim leva ele à morte. Ok, pessoal? Essa é a minha participação.